Vamos agora à leitura das principais manchetes de capa dos jornais Zero Hora, Correio do Povo e Jornal do Comércio. Hoje, segunda-feira, 9 de dezembro de 2019. Jornal do Comércio destaca: pacote fica para a última semana antes do recesso. Assembleia vota antes o Código Ambiental. Piratini deve mudar projetos do funcionalismo. Se o líder não muda a forma de pensar, a empresa também não muda, diz Galó. Presidente do Conselho da Lojas Renner, José Galó abre série de entrevistas da segunda temporada do Mentes Transformadoras. Impostos. Desoneração da folha pode ser parcial, admite governo federal. As medidas em estudo para tentar compensar a desoneração da folha de pagamentos não devem, na avaliação de técnicos do governo Jair Bolsonaro, ser suficientes para bancar uma desoneração completa, incentivo para baratear o custo da mão de obra no país. A fonte para os recursos é o principal desafio do governo para retirar os encargos das empresas. Desenvolvimento. Nova indústria criativa acelera a revitalização do 4º Distrito. Tema de discussões há 4 anos, a revitalização do 4º Distrito de Porto Alegre já recebeu benefícios, como incentivos fiscais e mudanças no plano diretor, aprovados na Câmara Municipal. A região que mobiliza o Pacto Alegre começa a ver saírem do papel novos empreendimentos de moda, gastronomia, design, comunicação digital e do setor audiovisual. Entrevista especial. Denis Rosenfield avalia que o clima da polarização prejudica reformas. O filósofo Denis Rosenfield vê avanços com a nova Previdência no país, mas diz que a política de confronto do presidente Jair Bolsonaro prejudica o avanço de outras reformas. América do Sul. Fernandes assume a presidência da Argentina amanhã. Varejo. Compras de Natal já mobilizam os consumidores. Vamos agora à leitura das manchetes do jornal Correio do Povo. Governador articula para votar projetos no dia 17. Eduardo Leite aumenta a articulação em busca dos votos necessários para a aprovação do pacote de projetos para a revisão das carreiras e da previdência do funcionalismo estadual. A maior demanda é sobre o projeto do magistério, diz o líder do governo na Assembleia Legislativa, Frederico Antunes. Iluminação natalina enfeita prédio do Museu Militar do Comando Militar do Sul. Dezenas de pessoas participaram do Tocata de Natal no final de semana com a apresentação de músicos militares. Argentina. Novo presidente assume com desafio de superar grave crise. Motivo fútil. Homem mata vizinho a pedrada e depois é morto pela polícia. Taline Opitz. Discussão da segunda instância divide Congresso. Hiltor Mombach. Rebaixamentos são casos de crime e castigo. Primeira vez. Cruzeiro é outro grande rebaixado para a Série B. Na pré-Libertadores. Inter vira e faz 2-1 no Atlético Mineiro. No Beira-Rio, Colorado venceu e terminou em 7º lugar no Brasileirão. Na Libertadores, Grêmio perde para o Goiás por 3-2. Fora de casa, o tricolor jogou com um time formado por jovens e ficou em 4º lugar. Vamos agora às manchetes do jornal Zero Hora. Livros didáticos sem uso são vendidos para reciclagem. Reportagem do Fantástico mostrou que milhares de exemplares fornecidos pelo Ministério da Educação com validade entre 2019 e 2022, que deveriam ser usados por estudantes de escolas públicas no Rio Grande do Sul, estão sendo negociados com papeleiros. O caso será investigado pela Controladoria Geral da União. Finanças pessoais. Com queda de juro, mais pessoas investem na Bolsa de Valores. Brasil registra 1,59 milhão de investidores pessoas físicas, alta de 184% nos últimos 3 anos. No Rio Grande do Sul, acontece movimento semelhante. 11 meses de mandato. Datafolha mostra avaliação estável da gestão Bolsonaro. Na pesquisa, 36% consideram o governo ruim ou péssimo e 30% avaliam como ótimo ou bom, índices semelhantes ao estudo anterior. Três Figueiras. Briga de vizinhos deixa 2 mortos em bairro da capital. Em discussão a respeito de Mangueira de Jardim, homem assassinou desafeto e acabou sendo baleado por policial civil. Repercussão negativa. Governo desiste de excluir categorias profissionais do MEI. Bolsonaro determina a revogação de resolução que mudava as regras sobre quem pode se registrar como microempreendedor individual. Cruzeiro é rebaixado para a Série B. Teste para o Gauchão. Apesar da derrota por 3-2 para o Goiás, jovens como Patrick e Isaac, que marcou um gol de letra, tiveram boa atuação. Eles estarão na equipe de transição que deve começar o ano do tricolor. Despedida com vitória. Com gol de Cuesta e Guerreiro, Inter supera o Atlético Mineiro no Beira-Rio.
mas permanência de Dali e do centroavante seguem incertas. Direção colorada deve anunciar o técnico argentino Caldê nos próximos dias. Cláudia Laitano. Algumas pessoas ficam mais sábias com a idade, mas nem todas. Rosane de Oliveira. O que vai acontecer se a Assembleia rejeitar o pacote? Gisele Loblein. Depois da alta, preço do boi gordo recua. Davi Coimbra. O terrível é que os professores e o governo têm razão. Segundo caderno, o vencedor da Calhandra de Ouro na 41ª Califórnia da Canção Nativa. Essas são as principais notícias que estampam as capas dos jornais Correio do Povo, Zero Hora e Jornal do Comércio nesta segunda-feira, 9 de dezembro de 2019. Eu sou o jornalista Everton Lacerda, que faço a leitura dos jornais a partir do estúdio do Sindifisco RS. Este foi mais um serviço prestado pela RS Rádio, a rádio web dos gaúchos. Tenham todos um bom dia. Olá, estamos ao vivo agora direto do estúdio da RS Rádio, localizado no centro de Porto Alegre. Está iniciando o programa RS em Pauta, análise e debate das principais pautas do dia no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Eu sou o jornalista Everton Lacerda e me acompanho aqui para comentar as principais notícias os auditores fiscais Christian Azevedo e Diego de Grazia. Os ouvintes também podem participar enviando comentários ou perguntas até o 12h30 através do WhatsApp número 51996-697-564. O número está na tela para quem nos acompanha através da live do Facebook. O RS em Pauta é transmitido ao vivo de segunda a sexta-feira a partir do meio-dia. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo, Diego. Bem-vindo, Christian. Boa tarde, pessoal. Um prazer novamente estar aqui. Boa tarde, pessoal. Estamos aí para mais um debate das notícias do dia. Um grande prazer estar com todos vocês. Então tá, e saiu agora a divulgação do novo índice do IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, e o Brasil perdeu uma posição aí, não conseguiu segurar e não conseguiu manter também o crescimento que nos últimos anos estava menor do que aquela primeira escalada que teve lá a partir dos anos 90, mas pelo menos era um crescimento e agora deu uma diminuída aí de novo. Pois é o que a gente vem alertando, vem comentando aqui no programa, né, Everton, né, Diego? Essa questão da redução do papel do Estado frente a políticas públicas, especialmente num país como o Brasil, que tem um histórico de destaque em desigualdade de renda. O Brasil, junto com a África do Sul, é um dos países mais desiguais do mundo. E quando nós temos políticas que reiteradamente são implementadas no sentido de reduzir o papel do Estado, reduzir o gasto público, naquilo que a gente chama de transferências de renda, principalmente, ou de contenção do salário mínimo, da expansão do salário mínimo, que vinha numa crescente aí nos anos 2000, não tem outro jeito, né? Nós vamos fatalmente piorar nos indicadores de desigualdade, e como o índice de Gini, como o índice de Palma, e também, né, no IDH. O IDH também vai refletir essa piora nas condições de vida das pessoas. E uma coisa interessante, né, que eu acho que também está conectada, é que o Brasil hoje é o segundo país do mundo com maior concentração de renda, né? Saiu junto aí a notícia, então, se eu não me engano, 1% dos brasileiros estão concentrando quase 28%, né, da renda total do país. É um negócio surreal. A gente só perde pro Catar, se eu não me engano. É isso, né? Parece que o 1% mais rico, o brasileiro é o que mais concentra. É o segundo que mais concentra. É o segundo país do mundo que mais concentra. E, cara, eu sou um partidário aí de reforma tributária, né? A gente sabe disso, a gente discute bastante. E o Brasil, a nossa estrutura tributária, ela é focada nisso. Porque o que acontece no Brasil, por exemplo, a gente não tem tributação sobre dividendos, né? O Brasil não tributa dividendos. O que acontece, né? Os mais ricos, eles acabam possuindo participações em empresas e recebem dividendos dessas empresas que não são tributadas pelo imposto de renda.
né? Então, essa questão da concentração de renda, de um sistema, o nosso sistema tributário, numa avaliação geral, ele é essencialmente regressivo, né? Porque a gente acaba tributando muito, né, o consumo e trazendo também aí cargas importantes, né, de tributação sobre esses bens aí que são de primeira necessidade, que pede a pessoa, mas tributa comida, né? Tributa bastante. E o ICMS, o IPI, os impostos que são indiretos, são impostos essencialmente regressivos, né? Porque acaba, né, penalizando a parcela da população que tem menor renda. E se nós temos aí essa concentração intensa, a tendência é cada vez mais acontecer a concentração de renda no Brasil. É legal, né? A gente tem que começar a entender isso, né? O nosso sistema é um sistema de manutenção de status. Diego, e esse é muito bem colocado, e esse eu acho que é um dos papéis fundamentais aqui, tanto da nossa rádio quanto deste programa. Fazer que as pessoas entendam isso, né? É trazer para o conhecimento popular, geral, de que os impostos eles podem sim ser benéficos, ao contrário que falam alguns pontos de vista, tentam mostrar que tem muito imposto. Bom, pode ter muito imposto, não pode até ter, né? Mas a questão de como esse imposto é cobrado, de quem ele é cobrado e como ele retorna para a sociedade. Exato. A questão não é, no fundo, nem é a questão do tamanho da carga, né? E como essa carga é distribuída e como ela retorna para o cidadão. Esse é o maior problema, né? Porque eu tenho certeza que o cidadão brasileiro, se tivesse uma carga tributária de 50% e tivesse retorno em educação, efetivo retorno, né, em educação, saúde, segurança, que esse cidadão ia reclamar. Na realidade, o cidadão reclama da carga tributária porque o Estado não faz a distribuição da forma como tem que fazer. Esse é o ponto primordial para mim. Se nós pegarmos assim países desenvolvidos, né, na Europa, qualquer lugar do mundo, tá? Os países desenvolvidos e até mesmo os nórdicos, que são campeões em igualdade, não em desigualdade, né? É o inverso do Brasil. Se nós pegarmos eles, antes dos impostos, tem a mesma concentração de renda, a mesma que o Brasil tem, muito próximos patamares, tá? A diferença acontece depois que se aplica os impostos sobre essa renda. Ou seja, o Brasil aplica mal os impostos de forma a fazer a distribuição mais equitativa da renda. A administração tributária, então, é uma ferramenta que pode vir para... Fundamental. Então, talvez seja a principal, ou uma das principais. Porque esse dado que eu estou trazendo diz tudo. Antes da tributação, a concentração de renda ela é praticamente igual entre Brasil e países desenvolvidos. Se nós queremos ter uma distribuição de renda que seja parecida com países desenvolvidos, consequentemente, a conclusão que a gente chega é que nós temos que melhorar a nossa tributação. Porque o problema acontece depois que entram os impostos. Ali que não está baixando a concentração de renda. Por isso que o Diego falou da questão dos impostos indiretos, que atinge mais as classes mais baixas, que hoje no Brasil é o sistema que predomina. Os impostos, cerca de 50% da arrecadação é de impostos indiretos. E o imposto sobre patrimônio, então, a gente fala muito do imposto sobre a renda porque nos países envolvidos ele é o grande foco. A distribuição de renda acontece de forma mais equânime por conta do imposto de renda, que é o imposto mais direto. Mas também tem os impostos sobre patrimônio, que nos países desenvolvidos tem percentuais mais altos que no Brasil. Exato. O Brasil teria que, acho que, multiplicar por 10 vezes o que ele cobra de impostos sobre patrimônio, o imposto, o ITCD, que popularmente se conhece por imposto sobre herança. Isso é importantíssimo o pessoal entender que, por exemplo, o IPVA, o ITR, o imposto, o IPTU, esses impostos são baixíssimos no Brasil comparados com países desenvolvidos. Que é sobre patrimônio. Olha só que interessante. Agora, só fazendo o link para o pessoal começar a pensar também, né? Nós temos a maior concentração de renda, ok? Uma segunda maior do mundo. Isso aí. E a nossa alíquota de imposto sobre transmissão de patrimônio, de causa mortes, é uma das menores do mundo. Ela vai até 8%. Então, o que acontece? Né? Há uma concentração de renda intensa. Deixa eu te fazer uma correção. Não é uma correção, é um acréscimo ao que tu está dizendo. Que quando a gente começa a falar de imposto sobre patrimônio, a gente está tratando, na verdade, não é de renda, né? É de riqueza. Então, nós temos concentração de riqueza. Né? Que é algo que é mais injusto ainda. Porque não produz. Aí acontece exatamente isso. Né? Eu vou chegar na concentração da riqueza, né? Porque nós temos hoje, olha lá o dado,
Segundo maior país, segunda maior concentração de renda do mundo, tá? Então, o que acontece? Essa renda concentrada, ela é transmitida quando da morte da pessoa que tem aquela renda alta, né? Os grandes aí do Brasil, por exemplo, os banqueiros do Brasil, né? A gente sabe que tem uma concentração imensa de renda. Quando há o falecimento, essa transmissão ela é tributada numa alíquota mínima, por assim dizer. Então, qual é a tendência? É se perpetuar a concentração de renda. Nos países desenvolvidos, lá, quando acontece o falecimento, os tributos que incidem nas transmissões de patrimônio causa-morte são altíssimos. Né? Chegam, se não me engano, a 50%. O Christian pode me esclarecer melhor aí, mas... E aqui no Brasil não. Então, a gente tem um sistema que tende regressivo, que tende a aumentar a concentração da renda, e quando acontece o falecimento, né, essa renda se perpetua. Então, nós vamos ter aí cada vez... A tendência no Brasil é cada vez mais que se aumente a concentração de renda. E de riqueza. E de riqueza. A questão da riqueza é importante a gente destacar porque, como eu disse, ela não produz. Ou seja, é aquilo que é poupado. E quem é que poupa no Brasil ou em qualquer lugar do mundo? Quem é que poupa? Os mais ricos. Os mais pobres não têm margem para poupar. Eles acabam gastando aquilo que eles recebem. Por isso que o sistema é regressivo quando tem imposto indireto, por exemplo, porque o imposto indireto vai lá na comida, né, do cara, dos bens que ele precisa para viver. Então ele precisa comprar aquilo e a renda dele só dá para aquilo. Então não sobra nada para ele poupar. Ele não forma riqueza. Exato. Por isso que as pessoas mais pobres, mais humildes, elas não formam riqueza. Elas não têm dinheiro suficiente para adquirir uma casa, por exemplo. Exato. Tem gente que vive de aluguel a vida inteira. Exato. Isso. Não tem dinheiro muito menos para investir no mercado financeiro. Já os mais ricos sobra dinheiro para comprar 1, 2, 3 casas, prédios, investir aqui, investir lá, e ainda sobra um monte para investir no sistema financeiro. Não existe pessoa rica, ou é raro, vamos dizer assim, não existe pessoas... É muito raro no Brasil ter pessoas ricas que não investem no sistema financeiro. E ao investir no sistema financeiro, o grosso desse investimento vai para a compra de títulos da dívida pública federal. Também. E aí o que acontece? Quando o governo vai fazer o resgate desses títulos, ou seja, vai pagar o juro, retornar o investimento feito para o cidadão mais rico que comprou os títulos, de onde é que ele vai tirar esse dinheiro? Da carga de tributo, né? Dos tributos, dos impostos que foram arrecadados. Ou seja, o mais pobre, que é aquele que mais contribui, aquele que mais arrecada recursos tributários para a União, é aquele que, na verdade, está financiando o rendimento do sistema financeiro dos mais ricos. Então, é isso que o Eduardo Moreira, o economista, fala que é um Robin Hood às avessas que acontece no Brasil. Tira do mais pobre para dar pro mais rico. Isso sem contar a dívida pública dos estados. Exato. Que boa parte do que a União paga vem do pagamento da dívida pública dos estados. Ou seja, os mais ricos no Brasil, eles... vamos usar um termo bem forte, mas eu acho que é apropriado, porque a gente está falando de Brasil, que é um dos países mais desigual do mundo, por conta desse sistema. Os mais ricos sugam dinheiro por meio da União, por meio do Tesouro Nacional, dos mais pobres, e sugam dinheiro também dos estados e municípios que estão endividados. Então o sistema está muito, muito, muito injusto, e a gente vê assim de forma muito gritante a primazia de uma classe social no Brasil, que é a classe rentista, a classe daqueles que têm dinheiro e se aproveitam desse sistema e investem num sistema financeiro que tem todas as benesses do mundo. Ninguém fala no Brasil em fazer reforma do sistema financeiro. Todo mundo fala em reforma administrativa, que atinge os servidores públicos, como se esses fossem os privilegiados, e na verdade não, está distorcida a informação. A gente ouve falar em reforma da Previdência, que atinge os mais pobres. Todos os trabalhadores, né? Reforma trabalhista, né? Mas a gente nunca ouve falar em reforma do sistema financeiro, que é a maior distorção que existe nesse país. Que seja crise ou seja no auge, sempre tem lucro, e lucros recordes. O sistema financeiro do Brasil tem lucros recordes, porque tem todas as benesses possíveis. Veja bem, é interessante deixar claro assim, que a gente não está dizendo, né, que todo investidor, cara que investe na bolsa é mau, né? Não. Né, o cidadão brasileiro, quando começa a tomar consciência aí das coisas e entender de investimento, tudo bem, vai investir, mas é importante entender todo o contexto.
É importante entender isso, é importante entender por que as coisas estão da forma que estão. A crítica aqui principal é ao sistema. Exato. O sistema acaba te levando a isso. Se o sistema está montado dessa forma, o cidadão, e se mesmo que ele tenha algum recurso, ele vai conforme o sistema. Exato. Não é uma culpa do cidadão. Exatamente. O mesmo paralelo que eu traço com a reforma política, que pouco se fala e não anda no Brasil também por quê? O sistema, quando se fala muito, tem muito problema de corrupção, é porque o sistema está montado dessa forma. O presidencialismo de coalizão que nós vivemos, né? O presidente precisa do Congresso para governar, né? E ele pode trabalhar a questão de indicação de cargos. O que é isso, né, gente? Só um pouquinho. Então, eu preciso do cara para governar, diferentemente do parlamentarismo, onde o parlamento escolhe quem vai governar e dá a base para esse gestor escolhido, que é o primeiro-ministro, governar. No Brasil, não. O cara é eleito presidente, diferentemente do Congresso. Ele não tem base no Congresso, ele tem que trabalhar essas relações com o Congresso, né? Então, isso acaba gerando o quê? Né? O jogo. O sistema de jogo. Toma lá da cá, troca de favor. E o que a gente vai... o sistema é assim. Essa é a regra do jogo. Igual nós tínhamos falado a semana passada sobre a questão da sonegação. Né? Se a regra do jogo existe, vamos jogar conforme a regra. Agora podemos pensar em mudar a regra. Exato. Se socialmente a regra não está boa, nós temos mecanismos para que isso mude. Em relação, inclusive, aos investimentos, saiu uma notícia agora, eu acho que no Jornal do Comércio ali, que os gaúchos, né, os brasileiros de uma forma geral, eles estão migrando. Investindo mais na bolsa. Né? Estão investindo mais na bolsa e menos na poupança. Parece que o Rio Grande do Sul está mais adiantado nesse sentido também. Isso é uma tendência com a queda dos juros, né, Christian? Uma queda de juros, cada vez mais fica o rendimento da poupança, que é um investimento aí preferido do brasileiro pela suposta segurança, né? Até acredito eu que o título da dívida pública é muito mais seguro do que poupança, né? E mais rentável. E mais rentável. Mas a ideia, com essa diminuição de juros e com a diminuição dos juros específicos aí da poupança, o pessoal acaba olhando e dizer, olha, meu dinheiro aqui na poupança acaba ficando abaixo da inflação, então eu estou, no fundo, perdendo dinheiro até ao final do ano, né? Então, começa a visualizar as outras hipóteses do sistema financeiro. Inclusive o dólar, que está subindo por causa disso. Exatamente. A taxa de juros baixa. Isso. Então, o que acontece? O pessoal tem que entender, mas tem que entender que o sistema leva a essa distorção da concentração de renda, que leva a isso. Tudo leva, está todo formatado para isso. Né? Isso talvez seja um dos nossos problemas. Né? O problema, assim, o sistema financeiro não é algo ruim em si. Né? Ele exato. É bom e necessário para a economia de qualquer país. Para quê? Para financiar justamente o crescimento econômico. Só que no Brasil a gente tem uma distorção muito grande. Por isso que eu falo, esse é um dos pontos que deveria ser debatido, que é a reforma do sistema financeiro. Nós temos meia dúzia de bancos que exercem algum papel. O resto são instituições menores que não têm peso na economia. Então a gente tem meia dúzia de bancos, muitos de origem estrangeira, atuando aqui no país, e que a maioria, né, nós temos bancos estatais, aí são pouquíssimos, e bancos de origem nacional não têm esse peso que os estrangeiros têm. Né? Eu não vou citar nomes aqui, obviamente, para não causar nenhum... Mas os nomes são bem conhecidos. Nenhum questionamento. Sim, Então, assim, o que deveria acontecer para o Brasil crescer, e que acontece, por exemplo, nos países desenvolvidos, é nós termos uma competição entre essas instituições bancárias que fizesse com que elas, primeiro, baixassem os juros, com isso diminuindo o spread, que é a diferença entre o juro que ele empresta e o juro que ele recebe, o juro que ele paga, na verdade, nos seus financiamentos, Selic, e o que ele cobra do público, esse spread. E o segundo ponto é passar efetivamente a investir na produção, ou seja, emprestar dinheiro para que as pessoas abram negócio, para que as pessoas façam a economia girar. E não é o que acontece no Brasil. O sistema financeiro brasileiro, ele é montado de forma que não se empreste para se investir na economia. Se empreste simplesmente para fazer especulação, para fazer financiarização. E isso não é algo que leva ao crescimento, isso só leva ao contrário, à desindustrialização do país. E isso é criticado por vários autores, a financiarização que começou nos anos 80, que está levando a uma desindustrialização do país em larga escala. Não é à toa que agora o próprio Banco Central resolveu criar um limite para os juros dos bancos comerciais. Né? Mas só para fechar, a gente conseguir fechar esse nosso tema aqui do... Juro do cheque especial, só para corrigir. Não, sei.
essa questão do IDH, então, e que o 1% mais rico, né, Diego, eles concentram 28,3% da renda. Então, é só o 1% mais rico. Para ter uma ideia, para que existisse uma igualdade total, esse 1% deveria ter 1% da renda. E se fosse totalmente igual, né? Mas é 1%, sendo que o 1% mais pobre deve ter, não diz ali, mas deve ter nada. Beirando a zero. É 0, alguma coisa, possivelmente. Se eu não me engano, esse 1%, né, com 28%, aí se você extrapolar um pouquinho ali para os 10%, vai a 50%, se eu não me engano. Mas na Europa, o 1% ele acumula 10%, cerca de 10% em média da renda. Então, nem está se falando para ir nesse limite Exato. que tu mencionou de 1%, né? Claro. Agora, se diminuir para 10%, a gente já vai ter qualidade de vida e serviços públicos padrão Europa. Se aumenta a riqueza e aumenta a distribuição, obviamente que melhora a vida para todo mundo. Para todos, ricos, pobres, classe média, para todos. Porque também o que adianta tu ser rico num país onde tu não consegue andar nas ruas com segurança? Onde tu tem medo que na tua volta tenha a bandidagem, o crime. Esse é o que a gente vive aqui. A solução para os mais ricos é fazer aquele fenômeno que a gente já viu. De locais seguros, né? Vai para Miami. Vai para Miami e administra as coisas de lá, né? Cria aquelas realidades simulacros, como chama, né? Ou cria aquele... Como, por exemplo, um shopping. E vamos deixar claro que aquele condomínio. Não é papel dos mais... Não é responsabilidade dos mais ricos ter melhor distribuição de renda no Brasil. Em primeiro lugar, que é responsabilidade de todos, como sociedade, como nação. Mas, principalmente, é papel do Estado. O Estado é o distribuidor de recursos. Através de políticas públicas, de gasto público, de transferência de renda e, principalmente, de tributação. Por isso que é importante que o Estado esteja na mão da população que entenda isso. Exato. Né? O Estado não pode estar na mão de quem não quer. É um debate que a gente não ouve na grande mídia. Muito pelo contrário. E isso precisa ser melhor esclarecido. O Brasil é um péssimo exemplo de distribuição de renda. E isso não aparece na grande mídia. E não aparece os problemas, as causas, a raiz da questão não aparece. Perfeito. Que é essa distorção do sistema. Perfeito. Hoje, quando nós viemos aqui para o trabalho, chegamos até aqui o estúdio, nós enfrentamos um trânsito problemático em Porto Alegre. Hoje foi caótico. Porque tinham protestos. E esse protesto está relacionado também à questão do trabalho. Né, que são os cobradores de ônibus aqui que estão também protestando porque querem diminuir essa função e diminuir a atuação deles em alguns momentos, e a gente percebe que num determinado momento a ideia é acabar com o cobrador. Bom, aí nós entramos numa discussão bastante ampla, que é o mundo se movimenta, muitas coisas estão mudando, né? A digitalização está aí, algumas funções que existiam antigamente hoje não existem, assim como vão existir outras no futuro que nós não fazemos ideia ainda. Mas essa questão de como tu tirar uma função que existe e manter essas pessoas no mercado de trabalho, porque são pais de família, mães de famílias, né, que precisam sustentar as suas casas. Esse é um desafio para os administradores. Exato, isso é, né, esse é o viés social, né? Quando isso, em primeiro lugar, é inexorável, né? Vai acontecer, já está acontecendo. É muito difícil lutar contra. Até no primeiro momento é possível que essa luta tenha aí uma certa vitória, mas a tendência é a gente ver isso acontecer. Então, qual é o olhar que a gente tem que ter para essa coisa? É entender que também existem pessoas, né? E essa pessoa precisa ser realocada no mercado, precisa se atualizar, precisa ser treinada para exercer uma outra função. Eu acho que esse é o viés que a gente tem que ter, mas é uma questão bastante complicada e bem difícil de se trabalhar para quem tem esse viés de olhar para o outro, né? Vai ter mudança de tecnologia, funções vão ser extirpadas do mercado? Sim, mas o bom gestor é aquele que olha, vê isso e leva isso em consideração. Talvez esteja faltando isso aí para o pessoal da prefeitura, né? Até por se tratar de transporte público também, a prefeitura não pode deixar só na mão do empreendedor, porque, por óbvio, uma empresa ela visa lucro, né? E ela acaba buscando formas de
De aumentar, de maximizar os lucros. Ainda que digam que vai diminuir o preço da passagem, 5 centavos, no futuro aumento, no futuro aumento seria menos 5. Sim, menos 5, eu vi isso também. Eu vejo que, eu prevejo, né, que a gente vai ter uma revolução muito grande nas relações de trabalho. Não sei exatamente ao que vamos chegar, né, para evitar um colapso. Porque se algo não for feito, a gente vai ter um colapso. A gente vai ter a robotização aí. O trabalho pesado vai ser feito por robôs. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas vai acontecer. Como o Diego disse, é inexorável, né? Sistemas de informação, robôs, isso aí tudo está avançando muito rápido. E vai acontecer. Em alguns lugares já existe. Eu já vi na internet, por exemplo, cozinhas que funcionam praticamente próximo de 100% por meio de robôs, de máquinas, fazendo tudo. Né? Restaurantes. Faz hambúrguer, né? Exato. Passa no ponto ali o bife. Então, é óbvio que postos de trabalho serão perdidos, né? Porque é mais lucrativo ter um robô do que ter um trabalhador. Né? E aí eu não sei medir as consequências ou o que vai ter que ser feito para que essas pessoas não fiquem sem renda. Né? Mas vai ser uma mudança muito grande no sistema, todo o sistema. E não sei se isso não está relacionado com aquilo que o Karl Marx previu, né, do colapso do sistema capitalista como a gente conhece. Porque enfim, essa é uma discussão bem longa. Aqui no Brasil, então, o problema é muito sério, porque essa questão passa essencialmente pela educação. Não há saída, esse é um mantra aí que eu repito, né? Não há saída fora da educação. A educação é a saída, a salvação para tudo no país. E nós não temos educação. Não adianta, não temos. Sábado estava me dirigindo à nossa festa de final de ano, Christian, e fomos de Uber, eu e Daisy, né? Porque a gente sempre faz um brinde lá, então a gente vamos de aplicativo, né? Nem Uber. E entramos no aplicativo, nos atendeu uma senhora, uma mulher, né? Muito bem articulada, e fomos conversando, e aí eu perguntei para ela, pô, mas olha, teu grau de educação, teu português escorreito, né? O que a senhora faz? Ela, não, eu sou servidora do Estado. Olha. O que a senhora é? Não, eu sou professora do Estado do Rio Grande do Sul. E como nós estamos aí há quase 2 meses sem receber e tudo mais, eu agora estou fazendo Uber durante as noites e os finais de semana. E aí eu né, fiquei até comovido na hora. Eu falei, olha, eu também sou servidor do Estado, entendo a tua batalha, mas não esmorece. Ela, não, eu sou professora. Isso aí, tem orgulho de ser professora. Mas falar nisso, Diego, aproveitando o gancho dessa tua história comovente. Foi muito. Eu vi a minha esposa, ela também está se formando em pedagogia, ela também trabalha na escola, né? Então foi um momento muito interessante para a gente ver o que está acontecendo, né? Precarização do serviço público, o professor que é o responsável, quem poderia dar a possibilidade de salvação, né, do cidadão, ele está cada vez mais precarizado e tendo que se utilizar de subterfúgios para poder sobreviver. Exatamente. Completamente desvalorizado. O professor no Rio Grande do Sul, vamos falar só em Rio Grande do Sul, tá? Completamente desvalorizado. Esse plano de carreira que eles querem aprovar agora, que ele progride na carreira, não progride, apenas não vai progredir. Que isso, uma pessoa passar 20 e tantos anos para chegar lá no fim. O salário já começa abaixo, o salário do professor. Fazer um mestrado, né, Cris? Que não é fácil, né? Um doutorado. Não adianta, porque ele não é valorizado. Exato. Né? Bom, a Assembleia eu Legislativa... era professor do Estado, né? Eu fui professor contratado do Estado. E eu larguei porque eu vim para a Secretaria da Fazenda. Boa sorte. Incompetência, claro. Competência também é o que é difícil. Mas agora são as últimas 2 semanas aí de votações na Assembleia, né? Dos pacotes do governo. Né? E, bom, não sei, qual é as expectativas? Vocês estão vendo isso aí? Eu acredito que o governo não vai ter condição de votar. Na minha percepção é que não vai ter condição de votar. Em especial o projeto do magistério. Né? Isso a gente tem ouvido aí dos deputados nas reuniões que a gente tem participado. Acredito eu, mas, né, só acaba quando termina, né? Então, só quando efetivamente se vier uma nova proposta ou se for protelada a votação é que eu acho que o pessoal tem que terminar a luta, né? Essa semana promete ser uma semana intensa, né, de mobilização das entidades e dos servidores públicos, porque é isso, né? Tu vê? E aí tá tudo conectado, né?
eu deixo de valorizar o professor precisa se utilizar de subterfúgios para sobreviver, ele aí não vai conseguir dar o suporte necessário para o aluno se desenvolver, o aluno não vai se desenvolver, vai ser substituído pelo robô, pela tecnologia, e cada vez mais vai aumentar o quê? A concentração de renda, né? Como diz o Christian. Então, está tudo conectado e o cenário é bastante desafiador, por assim dizer. O governo está intensificando tanto a comunicação, né? Eu tenho visto aí nos jornais, até em ônibus eu vi eu também vi, alguns comunicados, né? Alguns anúncios em favor das reformas. Mas também eu acredito que está bem difícil a questão política, mesmo que o governo esteja agora intensificando também os contatos com os parlamentares. Ele tem esperança, tem dito, né, que quer votar até final do ano. Dia 17 de dezembro. Pode não ir até o dia 19. Mas acredito que vai ser bem difícil para o governo votar na íntegra todo o pacote. Tem votação amanhã, né, dia 10, depois nessa semana ainda tem na quinta, dia 12, e a semana que vem tem dias 17 e dia 19. São os 4 dias que ele tem para votar ainda. Nós continuamos na luta, né? Então, nós somos contra, né? Somos contra, mas vamos ver o que acontece. Tá certo, senhores. Estamos chegando ao final do nosso programa. Novamente agradecer a companhia de vocês, estava muito bom o bate-papo, acho que foi bastante esclarecedor, né? Temos muito ainda que contribuir aqui no nosso programa sobre essas questões principalmente a questão da administração tributária e o valor dos impostos para a sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço e boa tarde a todos. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Bom, e os nossos ouvintes podem ver a reprise do programa no site da RS Rádio, também o vídeo na live no Facebook, que ficará disponível lá na página da RS Rádio, e o programa também está indo ao ar pelo YouTube. O reprise está lá na página da RS Rádio no YouTube. Inscreva-se no canal e aperta o sininho para receber as novas notificações de novos programas. Um grande abraço a todos.